Meu nome é Joaquim, mas pouca gente me chama assim. Lá em Itapetininga, interior de São Paulo, o povo me conhece como o Pastor Kim. Tenho 58 anos e carrego no rosto as marcas do sol das muitas vezes que preguei debaixo de barraca, nas praças e nas beiras de estrada. Fui pastor evangélico por mais de 30 anos. Acordava antes do sol, fazia meu café forte, lia a Bíblia e saía para visitar irmãos enfermos. Minha rotina era o ministério. Minha vida, a palavra. Pelo menos era isso que eu acreditava. Cresci num lar simples, filho de mãe católica e pai ausente. Quando moço, me revoltei com tudo que lembrasse a fé dela. O terço pendurado no espelho, as velas acesas na capelinha do bairro, o perfume das flores que ela levava para Nossa Senhora aos domingos. Eu achava aquilo idolatria. E quando me tornei pastor, jurei para mim mesmo que ensinaria as pessoas a se libertarem dessas imagens. Cheguei a subir num púlpito e dizer com orgulho: quem acredita em santa está enganado. O povo aplaudia e eu me sentia certo. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que o orgulho disfarçado de zelo me afastou da paz. Eu não percebi o vazio crescendo dentro de mim como uma sala escura sem janela. Eu repetia palavras bonitas, mas meu coração estava duro, sem compaixão. Minha esposa dizia: Joaquim, você anda estranho, mais bravo que o costume. E eu respondia grosso: é zelo de Deus. Mas no fundo eu sabia, não era zelo, era cansaço, um peso na alma que não passava. Foi numa manhã fria, de neblina espessa, que o rumo da minha vida começou a mudar. Eu ainda não sabia, mas o silêncio daquela névoa escondia um chamado antigo que viria me alcançar quando eu menos esperasse. Tudo começou numa quarta-feira chuvosa. Eu havia acabado de sair de um culto em que preguei duro, criticando a devoção dos católicos, e no meio das palavras mencionei Nossa Senhora com desprezo. Usei um tom que hoje me envergonha. No mesmo dia, recebi a notícia de que minha mãe estava internada em estado grave. Fui para o hospital com o peito fechado, tentando orar, mas as palavras não vinham. O quarto dela era pequeno, cheirando a álcool e flores murchas, e lá, sobre a mesinha de cabeceira, estava um terço. Quando vi aquele objeto, o sangue ferveu. Eu ainda acreditei que ela devia se converter antes de morrer. Mas ela, tão fraca, apenas sussurrou: filho, a Mãe do Céu te ama, mesmo assim. Essas palavras ficaram me rondando como sino ao longe. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei repetindo a frase, tentando entender o que ela queria dizer com mesmo assim. Mesmo eu tendo zombado? Mesmo eu tendo afastado tanta gente com minha arrogância? Você já foi ferido por uma frase que, em vez de machucar, te abre por dentro? Os dias seguintes foram um deserto. Minha mãe partiu 3 dias depois e o silêncio da casa dela parecia me engolir. O cheiro de velas e rosas secas ainda pairava no ar. Peguei o terço que ela deixou e fiquei olhando com raiva e medo. Naquela semana, não consegui subir no púlpito. A Bíblia parecia pesada demais, as orações vazias. Eu andava pela praça da cidade de madrugada, escutando só o barulho distante dos cachorros e o vento passando pelas árvores. A fé que eu pregava já não me abraçava mais. Foi ali, sentado num banco molhado, que chorei pela primeira vez em muitos anos. E chorei sem entender se era pela morte dela ou pelo tanto de gente que eu feri em nome de Deus. O vento frio batia no rosto e senti pela primeira vez que algo dentro de mim tinha quebrado. Mas o que fazer quando o que você pregou a vida inteira começa a te moer? Uns dias depois, fui levar umas roupas da minha mãe para doação e uma senhora da igreja católica do bairro me reconheceu. Ela me convidou para entrar. Disse que estavam rezando o terço. Eu quase recusei. Quase. Mas alguma coisa me fez aceitar. O salão era simples, cheirava a cera e café. As vozes eram suaves, um ritmo lento que parecia embalar o ar. No meio das rezas, uma criança deixou cair uma vela. E eu, instintivamente, me abaixei para segurar.
O fogo iluminou meu rosto por um instante e eu vi na parede o reflexo da chama dançando perto de uma imagem de Nossa Senhora. Naquele brilho breve, senti uma calma que não era minha. Um silêncio doce, como o abraço que eu não dei na minha mãe antes dela partir. Saí dali sem entender, mas no caminho de volta, o cheiro das flores da praça parecia diferente. Seria possível que aquela luz fosse um sinal? Ou era sua saudade travestida de consolo? Na noite seguinte, acordei com uma sensação estranha. A janela estava aberta e a cortina balançava com a brisa fria. Levantei para fechá-la e vi uma claridade suave no canto do quarto. Não era o luar, não era lâmpada. Era uma luz quente que parecia respirar. E junto dela, um perfume de rosas, o mesmo da casa da minha mãe. Não ouvi voz alta, mas dentro do peito, algo dizia com ternura: você julgou sem conhecer o amor. Caí de joelhos, chorei como criança. Não vi rosto, não vi forma, só senti um abraço, um calor tão doce, tão real, que apagou de mim toda a raiva. Fiquei ali em silêncio até o amanhecer. E quando a luz do dia entrou, percebi que algo havia mudado. O peso no peito se fora, e a paz tinha voltado como quem volta para casa. Será que o perdão pode mesmo atravessar as paredes que a gente ergue contra ele? Na manhã seguinte, liguei para a irmã da minha mãe. Quis visitar a capelinha onde ela costumava rezar. Cheguei lá com vergonha, como entrando num lugar proibido. As paredes simples, o chão frio e o cheiro de vela me fizeram lembrar da infância. Sentei no último banco sem dizer nada. Uma senhora se aproximou e me entregou uma flor. Disse apenas: ela pediu para te dar. Eu olhei em volta sem entender. Quem pediu? Ela sorriu. A mãe. Segurei aquela rosa e senti o perfume se espalhar. Foi a primeira vez que sorri em semanas. Saí dali com o coração leve e uma certeza estranha de que minha mãe estava em paz. E pela primeira vez, eu pensei: talvez o céu não tenha muros, só portas que a gente demora para abrir. Quando voltei à minha igreja e contei o que tinha vivido, o silêncio foi pesado. Alguns irmãos me olharam com espanto, outros com reprovação. Um deles disse: o inimigo te enganou. Mas eu não briguei. Só respondi: se o inimigo traz paz, então eu não conheço mais o inimigo. Alguns se afastaram, outros ficaram curiosos, começaram a me procurar escondido, pedindo para saber mais do que eu sentira. Durante um tempo fui tratado como traidor, mas curiosamente nunca me senti tão fiel ao que Jesus ensinou. Amar sem medir, ouvir sem julgar. Caminhar pela cidade passou a ser um novo tipo de pregação. Sem microfone, sem palanque, só presença. Você já percebeu que a fé mais profunda às vezes nasce do silêncio e não do grito? Comecei a reconstruir minha vida a partir do pequeno. Todos os dias, ao amanhecer, acendo uma vela e rezo o Pai Nosso e depois uma Ave Maria, por ela, por mim e por quem ainda carrega ódio no peito. Continuo lendo a Bíblia, mas agora sem usar as palavras como pedra. Aprendi a usá-las como ponte. Visito hospitais, converso com quem perdeu a esperança, conto minha história sem orgulho, sem vergonha. Na capelinha onde tudo começou, ajudo a cuidar do jardim. O cheiro de terra molhada me devolve um tipo de paz que eu não encontrava nem nos cultos mais cheios. Voltei a tocar violão e às vezes canto para quem está passando. Um hino simples, sem nome, mas cheio de gratidão. Hoje minha fé não tem bandeira, tem rosto humano, lágrima e abraço. E é nesse abraço invisível que todo dia eu me reencontro com o amor que um dia eu xinguei. O tempo passou e aquela transformação silenciosa começou a dar frutos que eu nunca teria planejado. O primeiro foi dentro da minha casa. Minha esposa, que antes evitava qualquer conversa sobre o que eu havia vivido,
Um dia chegou na cozinha com os olhos marejados e disse: Kim, eu também quero conhecer essa paz que você encontrou. A partir daí, começamos a rezar juntos todas as manhãs. Ela com o terço da minha mãe entre as mãos, eu com a Bíblia aberta no Salmo 23. Duas tradições que antes pareciam muros, agora se tornaram caminhos que se cruzam. A cozinha, que antes era palco de discussões sobre doutrina, virou um pequeno altar doméstico, simples, com uma vela, uma flor e o silêncio respeitoso de quem aprendeu que Deus não mora no barulho das certezas. O segundo fruto veio de fora. Um grupo de jovens do bairro que me ouvia pregar contra a fé dos outros me chamou para conversar. Eles disseram: Pastor, o senhor mudou. A gente sente. Ensina a gente a rezar como o senhor agora reza. E eu, surpreso, só respondi: Não sou mais pastor, filhos. Agora só sou um homem que tenta amar do jeito que Maria amou. Começamos a nos reunir toda quinta-noite. Não é culto, nem missa, é roda de oração. Cada um traz um trecho da Bíblia ou uma intenção. Às vezes um lê o Evangelho, outro puxa um canto. Há dias em que o silêncio fala mais alto que tudo. Hoje, aquela mesma capelinha da esquina, onde um dia entrei apenas por educação, se tornou o coração do meu recomeço. Ajudamos a restaurar o telhado, pintamos as paredes, plantamos novas roseiras no jardim. As crianças do bairro agora têm onde brincar, os idosos têm onde descansar. Toda vez que acendo uma vela lá, penso em como minha mãe ficaria feliz de ver aquele lugar cheio de vida. E me pego sorrindo ao lembrar que foi ali, naquele chão simples, que o orgulho desabou e a humildade nasceu. Outros pastores me procuram às escondidas. Alguns vêm para discutir, outros para ouvir. E eu digo sempre a mesma coisa. Não vim mudar de lado. Vim aprender que o amor de Deus não tem lado. Aos poucos, o respeito voltou. A cidade que antes cochichava sobre minha queda, agora chama de testemunho. As pessoas me param na feira, tocam meu ombro e dizem: A gente viu a diferença no seu olhar. Mas o fruto mais bonito não é visível. É aquele que amadurece no silêncio. O perdão. Perdoei quem me julgou, perdoei o homem que eu fui, e a cada dia, ao olhar para a imagem de Nossa Senhora na capelinha, sinto como se ela me dissesse em silêncio: Agora você entende, meu filho. O amor não se defende, se vive. E é isso que eu tento fazer. Viver o amor. Sem discurso, sem muralha, só com o coração aberto. Hoje, quando o sol nasce e a luz entra pela janela da minha casa, o perfume das flores da minha mãe parece preencher o ar. É o mesmo perfume que senti naquela noite, o mesmo que me fez cair de joelhos. E eu sei, não como doutrina, mas como experiência, que aquele abraço de luz não foi um delírio. Foi o início de tudo que agora floresce. A cada visita à capelinha, vejo as pessoas acendendo velas e deixando bilhetes. E sempre tem alguém novo, alguém que vem apenas por curiosidade e sai diferente. Talvez seja isso o milagre. A paz que se espalha sem fazer barulho, como o cheiro de flor no vento. Hoje, quando eu olho para trás, eu quase não reconheço o homem que fui. Às vezes fico sentado no banco de madeira da capelinha, ouvindo o barulho do vento passando pelas frestas, e penso: quantas vezes o orgulho me impediu de ouvir a voz suave de Deus? Quantas vezes eu quis provar que estava certo, quando o que o céu queria apenas que eu escutasse? A luz que atravessa o vitral à tarde tem uma cor diferente agora. Não é só claridade, é lembrança. Cada feixe de sol parece me contar uma parte da história que eu quase enterrei embaixo da minha teimosia. Eu fecho os olhos e sinto o perfume das flores que o povo deixa aos pés de Nossa Senhora. E algo naquele cheiro, uma mistura de terra, vela e rosa, que me faz entender o que é graça. É quando o amor insiste em ficar, mesmo depois de tudo. Minha vida não virou um conto perfeito.
Ainda tem dias de dúvida, de cansaço, de silêncio, mas o silêncio agora é amigo. Ele me ensina a rezar sem palavras. Quando a mente agita, eu lembro da voz mansa que um dia me disse: "Você julgou sem conhecer o amor." E repito para mim mesmo, baixinho, como quem aprende uma canção antiga: conhecer o amor é o único ministério que vale a pena. Tem vezes que volto à praça onde chorei naquela noite e fico olhando as luzes dos postes tremendo na garoa. O mundo continua igual, mas dentro de mim tudo mudou. As pessoas ainda passam apressadas, com os rostos cheios de preocupação, e eu só quero dizer para cada uma delas: calma, o amor também sabe esperar. Mas aprendi que as palavras nem sempre precisam ser ditas. Basta o gesto, o olhar, o abraço. Algumas semanas atrás, uma moça me parou na saída da capelinha. Ela contou que o pai dela também era pastor e que não falava com ela há anos porque ela se tornara católica. Ela disse: "Mostrei a sua história para ele e ele me ligou depois de 5 anos. Disse que queria conversar." Naquele instante, eu entendi. O perdão que a gente vive nunca é só nosso. Ele abre caminhos invisíveis no coração dos outros. Esses dias, começaram a chegar cartas, gente de longe, de Minas, do Paraná, até do Nordeste, contando que ouviu meu testemunho pela rádio da cidade. Uns pedem conselhos, outros só agradecem. Um senhor escreveu: "Pastor, eu ainda não consigo rezar, mas agora respeito quem reza diferente." Eu chorei lendo isso, porque se uma vida muda o olhar de outra, então valeu cada lágrima. E sabe o que é mais bonito? É ver que lá fora, onde antes só existia separação, agora tem encontros. As procissões da cidade passaram a contar com irmãos evangélicos e os padros, por sua vez, visitam nossos grupos de oração. O povo do bairro fala que é milagre. Eu digo que é recomeço. Outro dia, encontrei o mesmo irmão que lá atrás me chamou de enganado. Ele veio de cabeça baixa, me deu a mão e disse: "Kim, eu também quero sentir essa paz." Abracei ele. Nenhuma palavra. Só o silêncio cheio de perdão. Às vezes, à noite, fico no quintal olhando o céu. As estrelas daqui não são muitas, mas o suficiente para lembrar que a luz vence até na escuridão. E penso em como Deus age com delicadeza. Ele não me derrubou, só esperou cansar de lutar contra o amor. Hoje, quando rezo, não peço nada. Só agradeço. Agradeço pela minha mãe, por aquele terço gasto que agora fica pendurado no espelho do quarto, e por cada pessoa que cruzou meu caminho para me ensinar que a fé não é trincheira, é ponte. E se alguém me pergunta o que eu aprendi com tudo isso, eu respondo: aprendi que Maria não divide ninguém. Ela só aponta para o filho, e o filho aponta para o pai, e o pai só sabe amar. Amar quando a gente erra, amar quando a gente foge, amar até quando a gente xinga o próprio amor sem perceber. Se eu pudesse falar com quem está ouvindo agora, eu diria: não tenha medo de recomeçar. Mesmo que você tenha caído, mesmo que tenha ferido, mesmo que tenha zombado do que hoje te toca, Deus não se ofende com quem busca, só se entristece com quem desiste. Então, se alguma coisa nessa história te tocou, se lembrou da tua mãe, da tua infância, de um cheiro de flor antiga, faça uma coisa simples. Acenda uma vela. Não precisa falar nada. Só agradeça pela luz que insiste em voltar, mesmo depois das noites longas. E se puder, conte a sua história também. Porque todo milagre começa quando a gente tem coragem de dizer: eu mudei. E talvez, quem sabe, alguém ouvindo o seu relato também encontre o caminho de casa. Afinal, o amor, o verdadeiro amor, nunca grita, nunca exige, nunca abandona. Ele apenas espera no silêncio o momento de abraçar. E quando esse abraço chega, meu amigo,
a gente entende que o milagre não foi a luz que apareceu no quarto, nem o perfume que ficou no ar. O milagre foi o coração que se abriu para recebê-los. Agora, feche os olhos por um instante. Respire. Sinta. A paz que minha mãe me deixou, que a Mãe do Céu me ensinou, também pode morar aí, bem no centro do seu peito. E quando ela tocar você, mesmo que de leve, você vai entender o que eu entendi, que o amor nunca se cansa de recomeçar. Que Deus te abençoe.